Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. O tema de nossa meditação é razão e propósito do sofrimento. Nenhum ser humano está livre do sofrimento, nem mesmo o cristão. Inevitavelmente, teremos que enfrentar o sofrimento. A diferença entre o não cristão e o cristão é que este encontrará sempre uma experiência positiva em meio às lutas e dores, e aquele se afogará na amargura e no desespero. A fé em Cristo nos permite vislumbrar um caminho novo e diferente em meio às mais difíceis situações. Crer que Deus é capaz de gerar santidade mesmo nas piores tragédias dá ao homem um sentido novo para as suas dores. Pedro escreveu 2 cartas com um único objetivo: animar os crentes a não desistirem, porque naqueles dias de Pedro, os crentes eram presos, maltratados, punidos duramente. Pedro chega a dizer, se vocês sofrem pela fidelidade, bem-aventurados sois. Que ninguém sofra como malfeitor, mas se você sofre por fidelidade a Deus, e mesmo que o mundo te tenha na conta de um malfeitor, você não é malfeitor, você é um filho de Deus e está caminhando com o Senhor, e assim a sua fé é honrada na sua fidelidade. A Bíblia diz também, o Senhor Jesus quem disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Quantos profetas no passado não foram terrivelmente perseguidos? Você vê a história de Jeremias, era um rapaz, um jovem de 20 e poucos anos, quando Deus começou a usá-lo no ministério profético, e ele não mais teve como fazer um plano de um casamento. Não, Jeremias entregou a vida inteira dele a Deus, e foi duramente perseguido, dentro da sua própria pátria, pelos seus próprios irmãos, pelos reis que governavam na época. Jeremias falava chorando, com lágrimas, mas eles não atendiam a profecia de Jeremias. Foi chamado o profeta das lágrimas. Mas temos outros. Elias foi duramente perseguido por Acabe. Você vai olhando as histórias que se sucedem no Velho Testamento e vai encontrando outros profetas também da mesma forma. Mas o que é que nós queremos ver? O que a Bíblia diz? O sofrimento só tem um aspecto negativo? Não. Deus transforma aquilo que é ruim em algo bom. Deus tem o poder, Deus tem a habilidade de converter muitas situações negativas em positivas. Deus não permite que o diabo ganhe em nenhuma batalha. Em nenhuma instância, Satanás pode sobressair. Ele vai até um certo ponto, parecendo que está dominando, que está assumindo o controle, mas Deus fecha a história, deixando claro que a palavra final é de Deus. É Deus quem diz a última palavra, e sempre é uma palavra de vitória. Então vamos ver. Primeiro, o sofrimento, no sentido positivo, ele nos faz sentir fracos, para não perdermos o poder de Deus. Quem experimentou isso de uma forma muito plena, muito intensa, foi Paulo. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Quando eu estou fraco, então sou forte. Esta aniquilação do homem natural, ela é sadia, ainda que incorra em dores,
ainda que a gente vá sentir realmente um nada. Mas esse sentir um nada nos coloca sob o poder de Deus, sob a dependência de Deus. Não é que Deus estava longe antes, não, Deus sempre esteve perto. Mas muitas vezes a gente se acha, né, como capaz de alguma coisa. E isso não é bom. Quando a gente sente que não é nada, e Ele é tudo, e nós dependemos dEle, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa incapacidade, na nossa certeza que não podemos fazer sozinhos. Segundo, o sofrimento produz a experiência que nos habilita a consolar outros. Esse aspecto do sofrimento aqui é aquele que soma na sua vida, em experiência com Deus, né? Todo crente tem que ter uma história para contar, um testemunho para dar. Esses testemunhos, essas histórias, elas surgem exatamente das nossas experiências, algumas negativas. Paulo sabia disso, e ele disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Talvez Paulo não tenha falado dessa forma antes, mas agora ele aprendeu a dizer que Deus é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Paulo descobriu na experiência diária dele, né, o que significava ouvir uma palavra de Deus, receber assim uma visão, uma revelação de Deus, consolando no momento de aflição. Ele teve momentos duros, de grande aflição. Então ele sabia dizer para outro irmão que se animasse, que ficasse encorajado, porque ele podia dizer: eu já passei por este caminho e Deus não me deixou só, não vai te deixar também, Ele vai te socorrer. Ele socorre sim todos que esperam nele. Terceiro, o sofrimento nos ajuda a compreender o poder da ressurreição. Acho que ninguém fica mais entusiasmado com a certeza da ressurreição, com a mensagem da ressurreição, do que aqueles que vão envelhecendo. Na juventude, na adolescência, a ressurreição é só um assunto, né? Quando você já tem passado da metade ou mais da sua existência terrena, você começa a ler na Bíblia sobre a ressurreição de uma forma diferente. A ressurreição passa a ser uma luz brilhante de esperança, porque o final não é a morte, o final não é túmulo, o final é ressurreição. Ressurreição é a manifestação do poder de Deus para aniquilar o último inimigo, chamado morte. Paulo sabia que para compreender o poder da ressurreição, tinha que sentir um pouquinho do amargo da sombra da morte, para saber o quanto a luz da ressurreição brilha forte e é importante. Ele disse assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Aí ele viu a fragilidade da vida e viu a possibilidade da morte muito perto. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Glória a Deus. Agora, o cristão que vive à luz da ressurreição, da esperança da ressurreição, né? Esse cristão, ele não foca mais, ele não tem mais aquele olhar triste, aquele olhar desconsolado para a sepultura, para as cerimônias fúnebres. Não, ele olha para a glória da ressurreição. Quando o Senhor ecoará sua voz, mandando levantar todos os seus filhos, os corpos, é claro, que estão no pó da terra. Isso vai acontecer, vai abalar o mundo, vai
vai balançar as estruturas do universo. Quando a ressurreição acontecer, é aquilo que Paulo falou, é a manifestação dos filhos de Deus. A criação inteira, o universo inteiro, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ninguém ainda viu os filhos de Deus todos reunidos. Estão aguardando esse dia, em que o Senhor reunirá todos os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. A ressurreição vai ser a manifestação deste momento em que os filhos de Deus serão manifestos para todo o universo. Quarto, o sofrimento de Paulo gerou maior confiança nos irmãos. Parecia então que aquilo era só negativo, mas Paulo percebeu que os irmãos, ao vê-lo sendo preso, sendo muitas vezes apedrejado, passando por dificuldades, os irmãos tomaram um novo ânimo. E Paulo escreve em Filipenses 1, 12 a 14: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, o exemplo de Paulo não fez ninguém desviar. O exemplo, claro, de sofrimento, de entrega, né, de preço que ele pagava. Pelo contrário, motivou. Os irmãos tomaram força, certamente olharam e disseram: Paulo tem uma esperança gloriosa que sustenta a vida dele. Esta esperança é nossa também. Não vamos desmorecer. Vamos ficar firme. Vamos confessar a Cristo de uma forma firme, sem retroceder. E, enfim, aí está um texto da palavra de Deus que vai resumir tudo o que falamos até agora. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Você tem que pegar alguns textos desses, você tem que tornar ele um documento para você. Um documento contra as astutas ciladas do diabo, que quer desanimar, que quer fazer a pessoa ficar com medo, ficar abatida, deprimida. Então, olha, maligno, olha Satanás, tudo que vier a acontecer comigo é uma permissão do Senhor, e Ele já tem uma saída, e Ele já tem também, não somente uma rota de escape, mas também um plano de crescimento para mim. Eu vou ser mais crente depois dessa aflição, depois dessa provação. Eu vou ser mais crente, vou ter mais do Espírito Santo, vou conhecer mais de Deus e vou fazer mais a vontade de Deus ainda. Esta é a nossa confissão. Os sofrimentos de Paulo, vamos parar um pouquinho, né? Agora analisar o que Paulo passou. Ele faz um relato em algumas partes, algumas cartas que ele escreve. Essa aqui é o relato mais longo que ele faz, mas tem outros. Ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então a gente não pode pintar, né, um cristianismo ilusório. O cristianismo é uma coisa real. É uma vida que se vive em intensidade, no poder de Deus, na dependência do Espírito Santo. Em que tem hora que dói, tem hora que o preço fica um pouco mais alto para a gente pagar pela obediência, pelo testemunho. Mas em todos os sentidos. Você olha para a vida de Paulo, né, muitas pessoas talvez não fazem essa comparação, mas vale a pena pagar um preço desse, mas viver
na plenitude, no poder que Paulo viveu. Olha, nós temos exemplo de Paulo na prisão em Filipos, né? Parece que ali era o final de uma caminhada, o final de uma trajetória. Deus faz um milagre tremendo naquela prisão, naquele terremoto, salva a família inteira do carcereiro, provavelmente os presos também que ficaram, foram testemunhas do milagre, nunca mais esqueceram daquilo, quem sabe muitos deles converteram depois. E Paulo deixa uma igreja na cidade de Filipos, que inclusive vai ser uma das igrejas abençoadas do Novo Testamento. E tudo por quê? Porque Paulo tinha curado uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e aquele espírito de adivinhação dava lucro para os senhores daquela escrava. Ela perdeu o dom maligno, e eles então fizeram com que Paulo se tornasse um malfeitor. E incriminaram Paulo, lançaram na cadeia, bateram nele, mas o final é que o cárcere foi sacudido pelo poder de Deus, e uma família inteira foi batizada naquela mesma noite, porque creu no poder de Deus. Outro sofrimento que Paulo passou muito grande foi no naufrágio, aquela viagem dele para Roma, uma viagem terrível, de navio. Os mares daquela época, mares bravios, navios, não eram equipados como os de hoje. Eles se perderam no mar, ficaram 2 semanas sem saber nem para onde eles estavam, escuro, não comiam, jogaram praticamente a comida toda no mar, ficando uma pequena quantidade só. E aí foi indo, até que o Senhor falou com Paulo à noite, numa revelação, lá dentro daquele navio quebrado, despedaçado, aquele tanto de prisioneiro ali, mais de 200 homens. O Senhor falou para ele: Paulo, não temas, você não vai morrer, eu vou te levar até Roma, e eu vou te entregar esse povo nas suas mãos da agora em diante. Muito próximo de onde vocês estão, há uma ilha, vocês vão dar nela, ninguém vai morrer. Paulo, no outro dia, levantou e disse: senhores, há muito que eu venho advertindo vocês do perigo dessa viagem. Vocês não quiseram me ouvir, agora estamos nessa situação. Porém, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo esta noite e me disse que nenhum de nós vamos perecer. A partir daquele momento, eles passaram a crer em Paulo e deixaram Paulo praticamente comandar aquela viagem. Foram dar numa ilha, o navio chegou aos pedaços, mas eles escaparam todos. Na ilha, Deus começou a fazer milagres através de Paulo, aos moradores daquele lugar, e assim Deus vai transformando as intempéries, as tempestades, em milagres, em milagres. Nosso Deus, irmão, não deixa a história terminar, nunca ela vai terminar negativa. Quem confia no Senhor, o final da história vai ser de glória, de exaltação, de louvor a Deus, de muito júbilo. Glória a Deus. Em muitas ocasiões o Senhor providenciou o livramento necessário para que Paulo pudesse cumprir o propósito do seu ministério. Muitas vezes Deus não permitiu, então, que o sofrimento e a luta ferrenha chegasse até Paulo. Nesse caso aqui, Paulo estava em Corinto. O Senhor, ele estava com muito medo, Paulo estava tremendo de medo. A Bíblia diz que ele chegou com temor e tremor. Ele próprio, Paulo disse: eu estava em fraqueza da carne, ou seja, estava desanimado. Então ele já ia embora, talvez ele nem ficaria em Corinto. Então o Senhor aparece para ele, disse o Senhor em visão a Paulo: não temas. Então ele estava com medo, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E Paulo, que pensava que já estava saindo da cidade, ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Grande igreja foi fundada na cidade de Corinto. Paulo obedeceu à voz do Senhor, ouviu a voz do Senhor. É incrível que Deus, o Senhor Jesus, apareceu para Paulo muitas vezes. Tem gente que acha que Jesus apareceu só no caminho de Damasco. Não foi, não. Aqui em Corinto o Senhor esteve pessoalmente com Paulo, numa visão. Então, noutras ocasiões,
Aí o mundo desabou sobre Paulo e não houve qualquer livramento. Esse exemplo que eu coloquei aqui, Paulo tinha pregado na cidade de Listra, de Derbe, Icônio, e ele tinha ido para Listra. Eram cidades próximas, segunda viagem missionária de Paulo. Paulo tinha saído lá de Antioquia, veio percorrendo. Então, quando ele chegou na cidade de Listra, ele tinha deixado muita gente convertida na cidade de Icônio e Derbe. Derbe era a cidade de Timóteo. Tinha muita gente convertida, mas teve muitos judeus que ficaram revoltados, irados com Paulo, porque não criam no Evangelho, não creram na mensagem do Evangelho. E os outros creram. Mas Paulo sai, vê que tem uma revolta contra ele, vai para Listra. Chega em Listra, Paulo está pregando num culto, e os olhos dele batem num homem que tinha os pés deformados, totalmente deformado, nunca tinha andado aquele homem. E Paulo olha para ele e vê que ele está olhando para Paulo e recebendo as palavras da vida. Paulo então, por um discernimento e por uma revelação do Espírito Santo, olha para ele e diz: põe-te em pé, levanta-te e anda. Aquele homem saltou, nunca tinha andado, saltou e começou a pular e a correr. Foi curado milagrosamente. Aquela cidade conhecia aquele homem desde que nasceu daquele jeito. E aí eles começaram a querer adorar Paulo e o Barnabé. E chamava Paulo e Barnabé de Mercúrio e Júpiter. Júpiter era o Barnabé, Mercúrio era o Paulo. E eles disseram: são deuses. Os Mercúrio e Júpiter eram deuses gregos. E ali naquela cidade tinha um templo a Júpiter. E aí o sacerdote do templo trouxe logo animais, bois e coroas de flores, para na porta da cidade fazer um sacrifício em honra a Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé rasgaram as roupas, pularam no meio daquele povo e disseram: somos homens, somos igual a vocês. Aquele homem está curado pelo poder do Deus que nós anunciamos. É este o Deus que nós pregamos para vocês. Sair desse paganismo, deixar essas falsas religiões. É este Deus que nós anunciamos, é o que curou o homem, não nós. Nós somos homens. E mesmo assim eles não queriam fazer culto a Paulo e Barnabé. Eles não aceitavam de jeito nenhum aquilo. E Paulo convencendo eles, de converter, de aceitar Jesus, de abandonar as práticas religiosas pagãs. Chegam os perseguidores de Paulo lá de Derbe, de Icônio, chegam, acham um grupo que está no meio ali, assim, sem saber por que está no meio da multidão, e incita eles contra Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz que eles centraram a ira deles em Paulo. Não fala o que aconteceu com Barnabé, mas o que aconteceu com Paulo é o que está escrito aqui, olha: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Irmãos, os judeus, esse povo que chegou lá, eles eram treinados a executar pessoas com pedras, com pedradas. Não tinha uma execução que a pessoa saía vivo. Ainda mais uma multidão daquela cercou Paulo, começaram a lançar pedras sobre ele, ele não ia reagir, ele ficou ali esperando em Deus. E a Bíblia diz que eles, depois que apedrejaram ele, pegaram ele e arrastaram ele para fora da cidade, jogando o cadáver, o corpo de Paulo, no lixo. Aí a pergunta é o seguinte: você acredita que Paulo não morreu? Que só desmaiou? Sendo que eles eram treinados para fazer execuções com apedrejamento, como tinham feito com Estevão e outros. Claro que Paulo morreu. Muita gente acredita que Paulo não seria arrastado para fora da cidade, jogado lá no monturo da cidade, se eles não tivessem certeza que ele estava morto. Então, Paulo mais tarde conta de uma revelação que ele teve.
E alguns associam esse momento do apedrejamento e morte de Paulo com essa revelação. Olha o que Paulo diz, o que aconteceu com ele num determinado dia. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu vou contar vantagem, porque eu fui para o céu, era morto, eu era ensanguentado, minha cabeça estava toda cheia de hematoma, meu rosto estava banhado de sangue, eles me jogaram no lixo. Eu vou contar vantagens? Deus aprove Deus, que naquele momento o Senhor me arrebatou, me levou para ter uma das mais esplendorosas revelações. Então ele disse, eu não posso contar isso como vantagem. Ele põe como se fosse um morto mesmo, né? Eu não posso dizer que eu tinha algum mérito nisso. Eu estava morto. Ele fala assim, olha, fui arrebatado ao paraíso, ouvi palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, de um assim me gloriarei, mais de mim mesmo não. Então ele estava com certeza, tinha morrido. Mas aí é o seguinte, depois que ele é jogado lá no lixo, fora da cidade, a Bíblia diz que os irmãos do Senhor, os irmãos vêm depois, nesse interregno da revelação, possivelmente, Paulo teve um tempo ali sozinho, e eles vêm, a Bíblia diz que rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Os irmãos devem ter orado, não fica claro, explicitamente escrito, mas diz que os irmãos rodearam Paulo e ele se levantou. Então, com certeza, eles oraram pelo retorno de Paulo, pela ressurreição. E ele entrou na cidade, e no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Então, Barnabé foi poupado. Paulo foi o que eles visavam matar mesmo, destruir. E eles voltam para Derbe, a cidade que eles tinham vindo, e ele continua pregando. Ou seja, a Bíblia não descreve mais como é que foi a recuperação de Paulo, tudo parece indicar que foi milagrosa, né? Bem milagrosa mesmo, a restauração dele plena. Porque ele, mesmo que tenha morrido e voltado, com certeza machucados estavam pelo corpo afora. Mas isso aqui mostra para a gente o quê? Que o sofrimento, aquele apedrejamento, tudo aquilo que aconteceu, terminou do jeito que o diabo queria? Não. O Senhor mostrou para o seu filho as coisas mais gloriosas do céu. Que ele guardou isso aqui por 14 anos, não contou para ninguém. Quando ele conta isso aqui, tinha passado 14 anos. Paulo era um homem muito reservado com as coisas de Deus. Ele não queria parecer que fosse mais do que ele era. Ele não queria dar a impressão de que era um homem super espiritual, até porque ele se sentia sempre pequeno, né? A queda, o sofrimento e restauração. Romanos 8, 20 a 23. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Essa é a descrição, vamos dizer assim, bem resumida, do plano eterno de Deus. Primeiro nós temos a queda, e por conta da queda que surge todo o sofrimento, todo esse embaraço, né, todo esse mundo espiritual da maldade, que já tinha se rebeliado contra Deus, entra em cena, ganha ocasião por causa do pecado. O homem realmente
passa a ser o grande alvo de Satanás, né, no sentido de oprimir, de ferir. Mas a Bíblia diz o seguinte: não só o homem, mas até a própria natureza, a criação, passou a desejar a redenção. Veio o sofrimento, fez com que o desejo pela redenção fosse muito forte. O gemido está presente na criação. Paulo diz, mas não só nela, em nós também, que temos as primícias do Espírito. Nós gememos em nós mesmos. O que é que nós queremos? Qual é o nosso gemido? Um dia sair desse corpo frágil, ter um corpo glorioso, não ser mais assolado pela doença, não ter mais medo de coisa alguma, nada que nos ameace, né? Ter um lugar, viver num lugar de perfeita justiça, de equidade, de igualdade, onde o amor predomina, onde a verdade predomina. E esse não é o mundo ideal que nós queremos. Esse mundo aqui é um mundo corrompido, é um mundo defeituoso, manchado, né? que já sofreu a influência do pecado, está encardido, ele nunca mais volta a ter a sua beleza, até que Deus o regenere, até que Deus o restaure. Então nós aguardamos a redenção, mas esta redenção já foi efetuada. Nós estamos nas fases conclusivas, né? A morte de Jesus Cristo na cruz não foi o fim, mas o começo de um novo processo. Depois da cruz veio a ressurreição, e a ressurreição é o princípio da nova vida. Romanos 6,5: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O preço do pecado foi pago, e o processo da restauração entrou em andamento. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo. Nós estamos esperando a restauração de tudo, dos quais Deus falou, pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 19 a 21. E esse tempo está às portas. Estamos vivendo na iminência da execução das últimas etapas da restauração de todas as coisas. O pagamento já foi feito, a obra já foi consumada na cruz, e o Senhor já está pronto para voltar. Quem falou sobre esse tempo de restauração? Diz que os profetas de Deus falaram. Eu coloquei só a profecia de Isaías. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Isaías 65, 17, 19. Essa profecia de Isaías aqui, ela começa a cumprir quando o Senhor Jesus voltar em glória. Não é no arrebatamento. No arrebatamento a igreja recebe a sua glorificação, ressurreição e glorificação, e há um processo ainda da tribulação, mas quando o Senhor voltar em glória para estabelecer o milênio, começa a cumprir tudo isso. Por isso que fala muito de Jerusalém aqui, porque naquele tempo o governo de Cristo é a partir de Jerusalém. Ou seja, todas as boas ordens que Jesus vai expedir, toda a lei, todo o equilíbrio, toda a justiça, começa por Jerusalém. E os judeus remanescentes daquela época, que estarão salvos, serão beneficiários. A igreja estará reinando com Cristo nessa época, já num estágio completamente diferente. O tempo em que o sofrimento não mais existirá. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 3 e 4. Quanta dor, quanta tristeza, quantas lágrimas.
tem sido derramada pela morte de um ente querido, derramada por conta de guerras, derramada por conta de epidemias, por conta de injustiça, de maldade. Quantas pessoas não têm chorado? A lágrima, o choro tem acompanhado a experiência de todos os seres humanos, né? Alguns mais quebrantados se voltam para Deus, colocam sua esperança nele. Outros se endurecem, outros se enveredam ainda mais de forma mais violenta, mais rebelde ainda no pecado. Mas a promessa de Deus permanece de pé. Pedro diz: para vós que temeis o nome do Senhor, aliás, Malaquias, né? Para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Salvação virá sobre as suas asas. E vós, a Bíblia fala ali que nós vamos pular como bezerros de alegria, né? Parecendo aqueles animaizinhos felizes. Glória a Deus por isso. Até que esse dia chegue, devemos seguir os passos de Jesus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus deixou aquele exemplo de confiar em Deus, no Pai, né? Ele, ao tempo todo, entregava ao Pai as suas razões, sua causa, seus propósitos. Nunca deixou que a maldade do mundo criasse maldade no coração dele. Nunca permitiu que a violência do mundo suscitasse violência na sua vida. Ao tempo todo o Senhor Jesus era o Cordeiro manso, suave, que confiava no Pai. Para terminar, Pedro, mais uma vez, olha, quando a gente fala desses assuntos, tem que mencionar muito o apóstolo Pedro. Como já dissemos aqui várias vezes, Paulo ficou conhecido como o apóstolo da fé, porque pregou sobre o poder da fé, a virtude da fé, a fé como único meio para o homem chegar a Deus, a fé. Paulo era o apóstolo da fé. Mas João foi conhecido como o apóstolo do amor, falou muito de amor. E já Pedro foi o apóstolo da esperança. O apóstolo da esperança. Pedro falou muito, né, da forma esperançosa que Deus quer que todos os seus filhos tenham, confiando sempre nele. Pedro então diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Oremos, querido Pai. Obrigado, Senhor, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos enche, Senhor, de confiança e de esperança. Obrigado, Pai Celestial, que está conosco nessa caminhada, que faz com que nós glorifiquemos o Teu nome por meio, Senhor, de muitas provas, de muitos sofrimentos, mas que resultarão em nossa eterna glória, em nosso regozijo eterno, em nossa certeza de uma recompensa eterna. Obrigado, Pai, abençoe que cada um dos meus irmãos saibam, Senhor, esperar pacientemente no Senhor, em cada momento, em cada instância da sua vida, e possam seguir com fé, sempre glorificando o Teu nome, que nada, Senhor, de negativo possa ser absorvido, nós possamos ter sempre um olhar de que o Senhor sempre tem a palavra final, e o poder e a glória pertence a Ti e aos Teus filhos, que amam o Teu nome, glorificam o Senhor e Te exaltam o tempo todo. Obrigado, Jesus.